amigos, amigas, crianças, jovens, visitantes que nós temos hoje, trabalhadores dessa casa, aqui para o mundo também, boa tarde. Essa semana de Kardec, a Bisa, fazer uma homenagem a Kardec, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804, Lyon, na França. Por que então a homenagem em abril? Você nasceu em outubro. Mas em nome dele nós homenageamos a doutrina de Kardec, que foi trazida para nós aqui, foi materializada aqui na Terra, no dia 18 de abril de 1857, na França. E ele foi o intermediário dessa incorporação, dessa materialização da doutrina no Brasil. Então foi lançado nesse dia, num centro cultural muito importante da França, o Palais Royal, que até hoje existe. Ele lançou num sábado, segundo dia da manhã, chuvosa, ele lançou então o Livro dos Espíritos, da filosofia espiritualista. A nossa fala de hoje vai girar em torno do tema por que Jesus falava por parábolas. E nós vamos então observar que as parábolas de Jesus foram eternizadas. Eu convidaria todos vocês nesse momento para que possa fazer uma viagem no tempo e no espaço, uma viagem para a Galileia, não a Galileia de hoje, mas a Galileia de 2000 anos atrás, quando por lá esteve um jovem chamado Jesus. Lago de Genezaré ou Mar de Tiberíades, são três nomes que quer dizer o mesmo lago. Um lago de água doce, mas era ali que os pescadores iam, naquelas embarcações bem simples, correndo inclusive risco de vida, mas eles iam lá buscar o alimento para a sua família e também a própria maneira de trazer o sustento para a família, porque a sobra eles vendiam, né, e compravam outros materiais. Pois bem, vamos então sentir bem de frente a esse lago, com toda a sua pujança, emoldurados ali pelas casinhas simples dos pescadores. Do outro lado, os montes, as montanhas, onde Jesus fazia suas pregações ao ar livre, as curas, e também a toda aquela vegetação ali em volta. Quais eram os personagens que ocupavam, que circulavam por ali? Então nós temos lá os pescadores, como já dissemos. Temos ali aquelas pessoas que eram donos das propriedades, onde eles tinham as suas vinhas, as suas lavouras de trigo, seus pomares. E tinha também os trabalhadores que trabalhavam nessas vinhas. Eram trabalhadores, homens simples. Mas tinha também uma profissão muito importante naquela época, que Jesus narra várias vezes em seus ensinamentos, que eram os pastores de ovelhas. Aqueles homens que tinham a incumbência de cuidar das ovelhas, levava elas de manhã para o pasto, e à noitinha trazia, recolhia todas novamente, tinham cuidado de que todas viessem da mesma maneira que saiu. Mas além desses cidadãos, essas pessoas humildes, até mesmo pessoas que eram oprimidas pelo tacão romano que imperava naquela época, temos também algumas pessoas, algumas classes que consideravam-se superior a eles, achava que tinha conhecimento, então poderia ser superior a eles, que eram os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes, os doutores da lei. Mas Jesus procurou justamente aqueles mais simples, os mais humildes, porque ele sabia que, na verdade, ali que estaria a sua plateia, onde ele ia trazer seus ensinamentos. Essa população dessa época, segundo dizem os historiadores, entre 5% e 10% apenas sabiam ler e escrever. Até porque não existia naquela época
os recursos, né? O lápis, a caneta, o caderno, o livro. Então a dificuldade era muito grande de escrever. Escrevia-se então em pele de animais, escreviam também em pedras, em pedaços de madeira. Então é tudo frase curtinha, abreviada, porque não dava para escrever muito. E a gente vê que hoje, eu sou do tempo que a gente ainda copiava o ponto. Não tinha o livro. Hoje já tem o livro, mas está passando também, porque o livro está saindo de moda, agora vai ser o iPad, o iPhone, né? Então a gente copiava o ponto. Tem até uma historiazinha interessante, que um dia um coleguinha lá falou para a professora, ela estava fazendo um trabalho no caderno, acabou a folha, professora, não cabeu. A professora deu uma bronca, onde você aprendeu isso? Não cabeu, menino? O que é isso? Ó, você vai copiar agora 100 vezes aqui nesse papel, não coube, 100 vezes. Ele foi para lá e começou, aí terminou. Professora, não cabeu de novo. Então, naquela época você não tinha nem oportunidade de ter o papel para poder escrever, fazer suas tarefas. Na época de Jesus já existia já o papiro. Então, como que era que eles ensinavam naquela época? Era um ensino oral. Naquela época, hoje você consulta o Google. Eles consultavam um sábio, um mestre. Era no mestre que estavam as informações. Então eles procuravam o mestre e faziam a pergunta e o mestre respondia. Então era muito comum um mestre, né? Jesus era um mestre ficar num local e as pessoas iam ali fazer pergunta para eles e ele ficava respondendo. Então o ensino era passado de geração para geração oralmente, não existia documento. E era comum então, desde a época lá dos hebreus, os rabinos, os doutores da lei, os mestres que ensinavam naquela época, eles contar historiazinhas para ficar mais fácil da pessoa que está estudando entender e gravar aquele livro. Então eram histórias, eram contos, eram frases curtas que as pessoas contavam e ficava gravado isso aí. Mas nessas histórias tem também alguns detalhes. Por exemplo, eram histórias cheias de figuras. Por quê? Porque as pessoas que ensinavam utilizavam das coisas em volta, principalmente da natureza naquela época, para poder explicar as dificuldades, as dúvidas das pessoas. Então Jesus também, como ele era um judeu, porque Jesus foi um judeu, viveu na época, obedeceu os costumes judaicos, morreu inclusive por uma lei judaica, e ele então aplicava também as parábolas, como os judeus faziam. Só que Jesus, como diz o outro, vou fazer aqui uma brincadeira, Jesus era Jesus, né? Que frase genial, né? Jesus era Jesus. Jesus, segundo diz Emmanuel, há em torno de 4,5 bilhões de anos, a Terra nem existia ainda, o sistema solar nem estava totalmente formado ainda, Jesus já era um Cristo, já era um Espírito puro. Então, com certeza, ele tem muito para nos ensinar. Ele conseguiu tirar a essência das parábolas como ninguém. Dizem que ele escreveu mais de 40 parábolas. Essas estão catalogadas nos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João. E as outras que não deu tempo de escrever? Muitas, né? Então as parábolas chegaram até os nossos dias. Quer dizer, o ensinamento de Jesus chegou até os nossos dias, muitos deles graças às parábolas. Só que ele não ensinou somente com parábola. Ele tinha várias técnicas didáticas de ensinamento, porque ele foi o maior mestre que ele teve. Então ele tem também os sermões que ele fazia, ele fez 4 sermões. O que nós mais conhecemos, mais ouvimos falar, é o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, ou o Sermão das Bem-aventuranças, que está no livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, que é o mais belo poema. Mahatma Gandhi diz que se queimasse toda a literatura religiosa, todos os livros, queimasse tudo, mas se preservasse apenas o Sermão do Monte, já estaria tudo garantido.
Vê a importância que é, né, dessa mensagem de Jesus. Então Jesus veio aqui e ele ensinou por parábolas. E a pergunta é essa, por quê? Né? E nós vamos tentar, dentro desse tempo, nós temos, ver se nós chegamos à conclusão. O que é uma parábola? Segundo o nosso dicionário, tem várias definições. Os dicionários também têm variações, né? Mas uma que eu peguei, pequena narrativa que usa de alegorias, de figuras, de metáforas, para transmitir uma lição moral. Então, o objetivo da parábola é uma história que vem carregado do ensinamento moral, com a finalidade de nos transformar. Se ele curar uma pessoa da enfermidade, ele diz, então vá, não torne-nos a errar, porque são os nossos erros que trazem para nós as nossas enfermidades. Outro termo que nós temos agora do grego é parabolé, que quer dizer o quê? Por ao lado de. Fazer uma comparação, um cotejo. Comparar. Então, vamos observar que Jesus muitas vezes falava assim, o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu fazer uma festa de boda para o seu filho. O reino de Deus é semelhante a um pai de família. O reino de Deus é semelhante a um homem que semeou. Ou seja, ele está usando uma linguagem figurada daquilo que nós conhecemos, que é o reino terrestre, o reino humano, para poder explicar o reino de Deus, que era uma novidade para a época. Ninguém naquela época entendia ainda Jesus, o que era isso, o que era reino de Deus. Ele dizia, né, que meu reino não é desse mundo. Então ele comparava, né, fazia as comparações nessas parábolas, mas não tem só comparação nas parábolas. A parábola do bom samaritano é uma história, né, onde ele conta uma história bonita para convencer ali um doutor da lei e explicar para ele quem que era o seu próximo. E tem muitas parábolas que não são comparações. Então nós vamos ter agora do hebraico, que é justamente de onde vieram as parábolas da língua hebraica, da cultura hebraica. É machal. O machal quer dizer o quê? Que pode ser um provérbio. Provérbio é uma frase popular que as pessoas falam, né? Tem um que é assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que a galinha espata, né? Não é não? Ah, tomate até que fura. Ah, tá bom. Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Isso é um provérbio. Então diz aqui no machal, pode ser um provérbio, uma analogia, como nós já vimos lá de cima, no parabolé, uma comparação, uma anedota, tudo isso está dentro de que ele se conhece como parábola. Então o machal é mais amplo, tem mais recursos as parábolas. E podemos ver que Jesus tinha muitas parábolas que falavam, era em torno das questões sociais, né? O casamento, uma bodas, questões sociais. Eram as questões rurais. A maior parte das parábolas de Jesus fala sobre o campo, né? Sobre a plantação, a semeadura. E também tinha as questões gerais. E era assim que ele trazia o ensinamento. Mas o que destaca mais em Jesus é que nas suas parábolas elas eram carregadas mesmo do ensino moral. Esse era o objetivo do Cristo, trazer para nós o ensino moral, incentivar todos nós a nossa transformação moral. E aí nós vamos observando uma figura, nós estamos vendo ali um iceberg, estamos vendo só um topo dele aparecendo em cima. Então, se olharmos somente acima da superfície, nós estamos vendo ali, fazendo uma comparação, uma analogia, nós estamos vendo ali o texto da parábola. As pessoas às vezes leem um texto e acham lindo, maravilhoso. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, nós já citamos aqui já. Nossa, que texto lindo, né, Madá? Maria José? Lindo esse texto, né? Nossa, mas você já viu ele na essência? O que esse texto me traz de ensinamento para mim? Não, eu não sei, eu só sei que eu já ouvi. Já ouvi na palestra, já ouvi inclusive no YouTube. Então, nós temos que olhar não só o que está cima da superfície, olha só o que está abaixo da superfície. Ali estão os ensinamentos. Então a parábola tem que ser estudada nas suas entrelinhas.
O que Cristo quis dizer? Que um homem desceu de Jerusalém para Jericó. Essa descida, ela foi também geográfica, porque Jerusalém ficava bem alto e Jericó ficava baixa. Mas não foi nesse ponto que esse verbo está nos ensinando. Está ensinando que o homem saiu de um lugar que tinha uma vibração lá em cima, que era Jerusalém, que tinha o templo, onde as pessoas tinham que ir pelo menos uma vez por ano ali para professar a sua fé, fazer suas oferendas, e saiu dali e foi para um lugar mundano, que era Jericó, uma cidade onde tinha as casas de câmbios, as casas de festas, e etc, etc. Então veja a profundidade que é Jesus. Uma palavra às vezes pode significar muita coisa. A gente lê rapidamente, faz até uma leitura dinâmica às vezes. Então tem que perguntar qual foi o ensinamento que essa parábola me trouxe. E aí, não adianta você contratar o Haroldo Dutra Dias para te dar uma aula de parábola durante 2 meses. Não adianta. Porque a parábola, ela tem que sair daqui de dentro, o conhecimento que nós temos. Cada vez que nós vamos nos melhorando, mais nós vamos entendendo, buscando o entendimento da parábola. Então, não adianta as pessoas virem querer pôr na minha cabeça o que significa parábola. Eu tenho que entender, eu tenho que buscar entendimento, né? E aí nós temos um campo muito vasto para poder estudar. A gente tem uma ideia, Emmanuel é um profundo comentarista do Evangelho. Dizem que depois de Kardec, Emmanuel é o maior comentarista do Evangelho. E ele falou para o Chico Xavier o seguinte: Chico, quando eu vou nos planos mais elevados para estudar, para vir aqui passar para você as mensagens, eu encontro com a equipe lá em cima estudando assim de alto nível, estudando o Evangelho, muito diferente daqui. Chico, lá eu me sinto um crocodilo. Já imaginaram? Se ele é um crocodilo, então, né? Eu sou a pulga do crocodilo, né? Talvez nem isso. Então Jesus, ele falava as suas parábolas, criava as suas parábolas, todas elas eram assim para cada pessoa em particular. Ele podia falar para uma pessoa só, como ele falou, por exemplo, para aquele doutor da lei, do bom samaritano. Mas muitas pessoas que estavam em volta ouviam a parábola e aproveitavam esse aprendizado. Ele falava às vezes para um grupo de pessoas também. Mas quando ele olhava para uma pessoa, ele não via a pessoa física, ele via o espírito imortal que todos nós somos. Então, essa foi a grande dificuldade de eles entenderem a mensagem do Cristo. Que ele falava não para a vida normal, ele falava para a vida eterna, para a alma, para o espírito. E quando ele olhava para uma pessoa, ele falava uma parábola, ele estava não falando para aquela pessoa especial, mas para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Todos nós recebemos as parábolas nos dias de hoje. Então conta que ele, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, conta 3 parábolas seguidas. Conta que Jesus estava no local com as pessoas, que aquela nata da sociedade que nós falamos aqui no começo, os judeus, os fariseus, essas pessoas, julgavam que eram pessoas de má vida, que eram as meretrizes, né? Eram os publicanos, que eram os cobradores de impostos, que às vezes exorbitavam na cobrança dos impostos, e as pessoas não gostavam muito deles, eram ladrões, eram as pessoas nesse nível. E o Cristo estava ali naquele momento com aquelas pessoas conversando. E chega um grupo de pessoas, enorme, grande. Quando eles chegam e vê Jesus ali, eles ficam decepcionados. Mas como que o nosso mestre, nosso guia, como que ele está falando dessas pessoas de má vida? E ficaram murmurando, ou seja, ficaram cochichando um com o outro ali. Mas o Cristo, ele via o espírito da pessoa, ele ouvia e ele percebeu que ele estava falando sobre ele. Então ele resolveu, né, contentar aquele pessoal ali com parábolas. Ele olhando aquele grupo assim, ele detectou ali 3 grupos de trabalhadores.
de acordo com a função deles. O primeiro grupo, na verdade, era pastores de ovelhas. O segundo grupo era de pais, de família, aqueles donos daquelas propriedadezinhas ali, que tinham seus servos, tinham seus trabalhadores. E o terceiro grupo eram as mulheres, as esposas, as pessoas que trabalhavam ali, as mães. Todos estavam preocupados, cada um olhando o seu canto. E aí, então Jesus contou 3 parábolas, cada uma voltada por um desses grupos. Ele contou a primeira parábola para os pastores de ovelhas. Ele chegou e disse: qual de vós, que tendo 100 ovelhas e uma fica perdida no deserto, não deixa as suas 99 no lugar seguro e volta e vai buscar a sua ovelha que ficou perdida? Quando você encontra, coloca nos ombros, vem correndo para junto das outras, reúne os amigos e diz: olha, alegrai comigo, que encontrei a minha ovelha que estava perdida. Ele conclui dizendo que é assim que Deus faz. Ele vai buscar as ovelhas perdidas. Os pastores que entendiam tudo de ovelha, sabiam que era assim mesmo que funcionava. Um pastor não deixa uma ovelha lá, mesmo estando doente, traz dela nos ombros. O pastor dorme ali na portinha do redil, do local onde põe. Ele dorme ali, para ele não sair. E aí então eles entenderam realmente o que ele estava falando daquelas meretrizes, das pessoas que eles consideravam de má vida. Então foi passada a mensagem para eles. Ele vira depois para os pais de famílias que estavam ali preocupados com a educação dos seus filhos. O que Jesus traria de novidade na educação dos seus filhos, da sua família? Enquanto Jesus conversando com as meretrizes e com as pessoas de má vida. Então Cristo agora se dirige a eles, né? E conta agora a parábola do filho pródigo. Conta que um pai tinha 2 filhos. E o mais novo diz: pai, divide comigo a herança. Eu quero viajar, eu quero curtir a vida. E o pai então chamou os 2 filhos, dividiu os seus haveres entre os 2 filhos. E esse mais novo então, daí alguns dias, pegou aquilo que lhe pertencia e saiu para o mundo. Foi para um outro país, um país distante. Viveu ali dissolutamente, como diz no Evangelho. Aproveitou bastante. Gastou todo o dinheiro com as pessoas, as mulheres, com as festas, com os amigos, e ficou sem dinheiro. E o país que ele estava entrou em estado de dificuldade também. Naquela época os países entravam, sabe, pessoal, em dificuldade, né? O PIB caía lá embaixo, o dólar subia. Então o país também entrou em crise e ele ficou ali, não tinha lugar de dormir, lugar de se alimentar, até que ele achou um homem que mandou ele para ir para suas terras vigiar porcos. Vigiar porcos para o judeu é uma humilhação muito grande. E ele foi, e estava ali. Ele foi na esperança de poder, sabe o quê? Se alimentar das alfarrobas, ou seja, do resto da lavagem dos porcos. E nem isso ele conseguiu. E aí então esse jovem pensou, refletiu um pouquinho, viu a besteira que ele tinha feito, disse: na fazenda do meu pai, nas terras do meu pai, tem lá os servos que se alimentam, tem tudo que eles precisam, tem um lugar de eles repousarem, e eu aqui passando fome. Eu vou voltar para o meu pai. Vou voltar, vou pedir perdão a ele, vou dizer que não sou digno de ser seu filho, mas que ele me arruma pelo menos um emprego para eu poder ter as coisas que eu preciso. E foi. Quando ele estava próximo lá da propriedade, um servo avisou o pai: olha, seu filho está voltando. O pai saiu, correndo atrás do filho. É também uma palavra, um verbo, correndo, um verbo de ação, correndo. É um verbo também para a gente estudar esse verbo. Porque naquela época,
aquelas pessoas, aqueles donos de propriedades, as famílias conceituadas, eles andavam geralmente com uma roupa toda jogada no corpo, de sandália, e eles andavam muito imponentes, né? Alguém já viu um juiz supremo correndo ali? Não vê, né? Não vê. Porque eles andam com postura, e era assim. Esse o pai não, o pai saiu, correndo. Veja só, tanto que a palavra às vezes põe força em alguma coisa, né? Então o amor do pai fica muito mais forte dessa maneira. O pai saiu correndo e encontrou o filho, e disse: pai, pequei contra Deus e contra ti. Não sou digno de ser teu filho. E o pai, antes que ele continuasse a falar, ele estava de joelhos, né? O pai levanta ele, o abraça forte e pede ao servo que traga uma túnica, um anel e as sandálias, que era assim que distinguia o servo, o patrão do servo. O servo não andava descalço, com a roupa cingida no corpo apenas. Ou seja, o pai imediatamente integrou ele à família. E aí pediu o servo que matasse o boi mais gordo que tinha lá, que eles iam fazer uma festa. E o filho mais que tinha ficado, voltando do campo, viu aquela movimentação, aquela música, e ele foi procurar saber o que estava acontecendo ali. Perguntou ali o empregado ali, não, o seu irmão voltou, e o seu pai está fazendo uma festa agora para recepcioná-lo. E o filho ficou com inveja, correu lá, diz lá na parábola que ele nem entrou na casa, não quis nem entrar, chamou o pai, mas que negócio é esse? Esse meu irmão saiu, gastou todo o nosso dinheiro, o senhor faz uma festa para recebê-lo? Enquanto eu estou aqui, o senhor nunca me deu um bode para assar com os meus companheiros? Aquele pai então falou assim: meu filho, você está aqui do meu lado, tem tudo que você precisa. O seu irmão não. O seu irmão estava morto e ele reviveu hoje. E aí, aqueles pais ficaram sem graça, né? Olhando para o outro assim, que era sem graceza, porque Jesus derrubou eles com essa parábola. Então, quer dizer o quê? Aquelas pessoas que estavam do lado de Jesus ali, eram essas criaturas que estavam mortas para a vida e que Jesus estava apenas resgatando para a vida atual. E aí ele contou a terceira história para as mulheres. A história que é a parábola da dracma perdida. Dracma é uma moedinha sem valor comercial, praticamente valor financeiro, por exemplo, um centavo, por exemplo. Está em vigência ainda, não está? Mas ninguém usa. Se compra um negocinho de R$1,99, é R$2, né? Então a moedinha muito simples, e fala o seguinte, que essa mulher perdeu, tinha 10 dracmas e perdeu uma das 10 dracmas. Aí ela pegou uma candeia, que é um instrumento que tinha antigamente de iluminar, de luz, né? E candeia, ficou procurou a sua dracma até encontrar. Ficou a noite inteira virando quintal, varrendo a casa, limpando, até encontrar essa dracma. Quando ela encontrou, ela ficou tão feliz, tão alegre, olha lá a alegria dela, que ela chamou as amigas para vir junto com ela, porque ela estava feliz, ela queria dividir essa felicidade com as amigas dela. Só fala assim, como é que é uma dracma, né? Uma moedinha tão simples. Analisando a parábola direitinho, olhando os costumes daquela época, eles costumavam fazer, já que não valia nada, tinha um valor muito baixo, monetariamente, eles faziam colar, faziam bijuterias. E as pessoas, os maridos davam de presente para as mulheres aquela bijuteria. Dizem que um colar com 10 dracmas significa uma aliança. Então, a mulher tinha um colar com 10 dracmas, perdeu uma, aquela moedinha que perdeu, deixou o seu colar incompleto. Então, esse é o significado da parábola. Então Jesus disse, né, que a mulher foi atrás de uma dracma. Quando ela encontrou, ficou feliz. É assim que Deus também age quando Ele encontra alguém que estava perdido e Ele consegue recuperar. Então veja só como que Jesus utilizava do artifício da parábola para trazer ensinamento. Era praticamente personalizado. As parábolas, na verdade, não foram fatos que existiram, elas foram coisas criadas por Jesus, para que pudesse trazer justamente o ensino moral. Então volta a pergunta, né? Por que Jesus falava por parábolas?
Sendo que ele mesmo falou que nós temos que colocar a candeia no candeeiro e não debaixo do alqueire. Por que ele vem falando então dessa linguagem figurada? Uma linguagem de difícil entendimento para algumas pessoas. Então, os próprios discípulos perguntaram isso para Jesus: Mestre, por que o Senhor fala por parábolas? E ele disse: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. O que quer dizer esse trecho? Aqueles que conviviam com Jesus, os discípulos de Jesus, já estavam preparados para ouvir a mensagem, porque estavam acompanhando Jesus, aprendendo a cada dia. Aqueles outros que quando tinham uma reunião, uma assembleia, alguns ficavam ali prestando atenção, querendo aprender, outros ficavam rindo de Jesus, criticando, galhofando de Jesus. Eu falava que o reino dos céus é para tal. Não, eu quero para hoje. Eu não quero o reino dos céus, eu quero uma casinha para eu morar hoje, que eu estou passando a casa hoje. Fazer orações com Jesus. Não era aqueles outros, que era aquela nata que nós falamos, que julgava entender, conhecer toda a Torá, toda a lei mosaica, mas não colocava em prática. E Jesus cansou de chamá-los de túmulos, caiado por fora, mas cheio de podridão por dentro. Caiado, quem não sabe, além de ser um político goiano, é também uma pintura com cal. Na época não existia tinta, então pintava-se com cal. Hoje em dia a gente vê ainda muito no interior a pintura com cal, que é muito mais barata do que a pintura com tinta. Então a pessoa caiada, ou seja, pintadinha, bonitinha por fora, mas por dentro cheia de podridão. Era assim que Jesus falava dos fariseus e dos saduceus. Então aqueles que não queriam entender a mensagem do Cristo, porque ela precisava de ter um comprometimento maior, não iam entender o que o Cristo estava dizendo. Aqueles que acompanhavam o Cristo, aqueles sim, aqueles conseguiram compreender cada um de acordo com o seu nível evolutivo. As parábolas nós entendemos de acordo com o nosso nível evolutivo. Não adianta eu querer entender a parábola igual o fulano, o ciclano, se ele tem mais nível evolutivo do que eu. Nós estamos aqui na Terra, seres espíritos, uns muito mais velhos que os outros. Então tem que respeitar, esse nível. Você não vai chegar para uma criancinha lá que está fazendo as séries iniciais do ensino fundamental e ensinar para ele, por exemplo, as funções de matemática, ensinar para eles função logarítmica, ensinar para eles PITG. Por quê? Eles têm que aprender ainda muita coisa antes, somar, multiplicar, dividir. Eles têm que ter o pré-requisito para poder estudar aquela matéria lá do terceiro ano. Assim também somos nós. Se eu não estiver no ponto, não adianta, eu não vou entender. Por isso eu tenho que ir paulatinamente, respeitando a individualidade de cada um. Nós aqui, no trabalho nosso, na casa, nós temos que respeitar os nossos irmãos do jeito que eles são. Porque cada um está no seu nível. Um está lá no ensino fundamental, outro está no ensino médio, e assim nós convivemos todos bem. Ele continua dizendo o seguinte, olha só: porque aquele que já tem, mais lhe será dado, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Olha só, quem tem vai ganhar mais, e aí quem não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Que coisa injusta, A pessoa que não tem vai perder ainda o que tem. A pessoa tem que correr atrás, a pessoa tem que ir atrás, buscar. É igual um copo com água. Você pegar um copo com água, tem um pouquinho de água assim, mas se cada dia você colocar mais um tantinho assim, dentro de pouco tempo o copo estará cheio. Se você não coloca nada, ele pode ser perfeitamente uma casa para o mosquito da dengue, E ele vai secando, a água vai evaporando. Então nós temos que estar sempre colocando a aguinha no nosso copo, no nosso conhecimento. Finalizando aí essa passagem de Jesus, que é muito bonita, que tem em Mateus, capítulo 13. Por isso é que eles falam por parábolas, porque vendo, nada veem, ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Então esse era o motivo que falava por parábolas, porque falava, cada um entendia de acordo com o seu nível. E as palavras iam ficar aí,
eternamente para nós, através do nosso esforço, né, e cada dia mais compreendendo a nossa parábola. Ele disse: eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos doutores, e as revelaste aos pequeninos. Então veja que Jesus não falou para os grandes, mas não no conceito dele, no conceito dos próprios grandes. Eu sou o bom, eu conheço toda a lei de Moisés, eu sei interpretar todas. Para alimentar tem que lavar as mãos antes, está lá na lei. E Cristo dizia, né, que o que faz mal não é o que entra pela boca, sim o que sai da boca. E isso eles não entendiam também quando Cristo falava assim. Então, Deus trouxe a mensagem para os pequenos. Pequeno em quê? Em orgulho, em vaidade, em egoísmo e etc. Aí no Livro dos Espíritos, questão 619, que é a nossa obra básica, Kardec fez a pergunta: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecer a sua lei? Então Deus facultou a todos os homens? Resposta: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Por quê? Nós já falamos. Devido ao processo que se encontra, o processo evolutivo que se encontra. Aí continua: os homens de bem e os que decidem investigá-la são os que melhor a compreendem. Então a lei de Deus é para os homens de bem, não para os maus. Porque os maus não querem saber da lei de Deus. Os maus distanciam cada vez mais da lei de Deus. O homem de bem não. Quanto mais eu procuro ser uma pessoa de bem, mais eu estou me aproximando da lei de Deus. Tem a pergunta do Livro dos Espíritos fala o seguinte: o que é a lei natural? O que se entende de lei natural? Olha só essa resposta. Fala assim: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. E ela lhe diz o que ele deve fazer e o que não deve fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. A lei de Deus é a lei que rege os mundos, que rege os vegetais, rege os animais, rege os minerais. É a mesma lei. Aí os filhos perguntaram assim: onde está escrita essa lei? Eles responderam: na Torá. Será que foi na Torá? Ou então, está na Bíblia? Ou está no Bhagavad Gita? Não. Responderam assim: está na consciência. Então nós temos a lei na nossa consciência. Cabe a nós colocar em prática de que maneira? Nos aperfeiçoando, nos melhorando. Todos, entretanto, a compreenderão um dia. Então a lei de Deus, um dia todos a compreenderão. O próprio Cristo diz o seguinte: nenhuma ovelha do meu Pai se perderá. Né? Um dia, portanto, forçoso é que o progresso se efetue. Então é preciso que venha o progresso, né, nosso. Outra questão, 628, fala assim: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Importa que cada coisa venha ao seu tempo. Voltando de novo a falar que cada um está no estágio, cada um vai ter a sua oportunidade. A verdade é como luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Ou seja, a luz, quando vem muita luz na nossa direção, nós nos ofusca, nos cega. Né? Basta você estar dirigindo aí numa rodovia de madrugada, de noite, tem um carro com a luz alta, né? A gente fica cego. Então a luz já tem que vir na medida certa, na hora certa. Então diz Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é a verdade que vai nos libertar. Não é esperteza, não é querer passar os outros para trás, não, é a liberdade. E Emmanuel diz no livro O Consolador, de Chico Xavier, ele tem um trecho muito bonito. Fala assim: as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que Deus abrocharia mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Veja que a semente, não basta você pegar a sementinha e colocá-la no vaso. É preciso o quê? Cuidar, adubar, regar, depois podar, cuidar dos animaizinhos, que às vezes ali, das pragas, né? Então nós temos que fazer isso com a sementinha. Está plantada, basta que nós agora a cultivemos. Ainda tenho muito a vos dizer,
mas vós não podeis suportar agora. Sermão do cenáculo. Foi depois daquela ceia, que eles estavam todos ali, preocupados que o mestre deles ia embora, eles iam ficar órfãos de mestre, e o Cristo então consolou a todos eles. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Imagina só um espírito aí de 6 bilhões de anos. Sabe que tem muito a nos ensinar? E a gente suporta? É a mesma coisa que querer ensinar uma derivada integral, que é uma matéria de terceiro grau, um aluno de quinta série. Ele não suporta, ele não aguenta. Vai confundir mais ainda ele, né? Então, nesse mesmo sermão, Jesus prometeu o Consolador. Ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, que eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que ficará eternamente convosco. O que é esse Consolador para nós espíritas? É a doutrina espírita. Aí que chega já no século XIX, na França, a doutrina espírita. Ela chegou na França, depois que ela veio para o Brasil. E aí, Cristo continua dizendo: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Quando a gente lê isso, eu perguntaria: qual é a religião que tem tanto material de estudo? Nós temos de Kardec, temos o Pentateuco e mais 12 livros. Chico Xavier tem 420 obras para nós estudarmos, para debruçar em cima delas e buscar aprendizagem. Então está ali, ó, vos ensinará todas as coisas. Qual a doutrina que ensina a gente a esmiuçar essas parábolas? Para entender perfeitamente o que o Cristo quer dizer. Para entender na época de hoje, no dia de hoje. Não naquela época que a gente era ainda crianças. É a doutrina espírita que vem nos trazer essa mensagem maravilhosa. É o Consolador prometido por Jesus. Mas quem dera dependesse só de Jesus? Depende essencialmente de nós. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos todas as condições de estudar, de aprender, de evoluir. Então, se o Cristo não disse tudo que podia ter dito, porque ele achou conveniente deixar algumas de suas verdades veladas, esperando até que o homem chegasse ao ponto de descobri-las, com o seu esforço, com o seu trabalho, em melhorar cada dia. Estamos encerrando. Eu queria lembrar de uma coisa apenas. Quem está aí na Galileia pode voltar, porque ok, gente? Então era esse o nosso recado de hoje. Que todos tenham uma semana de Kardec muito produtiva e que Deus nos ampare e proteja todos nós. Muito obrigado.